toda essa angústia, tristeza, sentimento de desconexão, vazio que tu sente muitas vezes sem motivo, tem sua raiz na separação que há entre você e o seu propósito. No vídeo de hoje te mostraremos o que significa verdadeiramente esse propósito e o que a gente precisa fazer para encontrá-lo. Te espero no vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O vídeo de hoje se chama Propósito, de Prem Baba. Cara, esse livro é sensacional, foi um dos melhores livros que eu já li esse ano, abriu minha cabeça com relação a vários assuntos que não é que eu não levava em consideração, mas que muitas vezes a gente escuta, mas a gente tem dificuldade de colocar em prática. E esse livro Propósito é um livro muito prático, que se encaixa na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para começar a contextualizar vocês, deixaram muito claro que a gente tem dois propósitos. O Prem Baba separa a nossa vida em dois propósitos. O primeiro é o propósito da alma, é o programa da alma, é aquilo que a gente veio ao mundo para realizar. O que a gente veio ao mundo para entregar de presente para esse mundo que a gente habita. E o segundo é o propósito externo, que é o propósito do ego, o propósito do falso eu ou da falsa identidade, como vocês preferem chamar. Para vocês melhor entenderem como significa isso e como funciona isso, vou trazer um exemplo de uma criança que vem a esse mundo. Uma criança, quando nasce nesse mundo, ela vem com um propósito. Esse programa da alma está muito fresco na cabeça dela porque ela acabou de nascer e ela ainda não sofreu as influências do ambiente. Aí ela nasce e muitas vezes vocês escutam de crianças, isso é muito legal, alguns sonhos, alguns ídolos, algumas coisas que elas almejam fazer. Com 3, 4 anos vocês se perguntam, meu Deus, como é que ela quer fazer isso? De onde ela descobriu que ela quer fazer isso? Por que ela sente tanta alegria em fazer isso? Muitas vezes é o propósito da alma dela se manifestando, porque ela ainda não sofreu influências, como eu falei, suficiente do ambiente. Mas ao longo do tempo, a gente vai colocando crenças na cabeça dela, ou seja, um exemplo básico, e muitas vezes já ouviram isso. Uma criança de 4 anos, quando ela fala que quer ser policial, e a gente não sabe de onde ela tirou isso, os pais falam pra ela, meu Deus, cara, policial não dá dinheiro, por que tu quer ser policial? Policial não dá fama, policial não vai ser legal pra ti, não dá reconhecimento. Ser policial é uma profissão ruim, um pai pode falar pro filho. Beleza, ele guardou isso, ou seja, começou a reprimir ele. Aí ele vai levando, ele chega com 16, 17 anos e se pergunta o que eu vou fazer da minha vida. As primeiras 3 coisas que ele olha, o que paga melhor, o que os pais indicam, e a terceira, o que os amigos vão pensar, o que as pessoas que eles gostam vão pensar quando ele escolher a faculdade que ele vai fazer. Então esse é o propósito externo, é o propósito do nosso ego, condicionado pelas pessoas que a gente vive, condicionado pelo ambiente. E essa fuga, e essa separação entre o propósito interno, que todo mundo tem um programa de alma, pessoal. Todo mundo veio nesse mundo para fazer alguma coisa. Felizes são as pessoas que sabem o que elas vieram fazer, que já encontraram esse propósito. Então tenha em mente que, quanto maior a separação entre meu propósito interno e meu propósito externo, mais angústia, tristeza, sentimento de desconexão eu vou sentir. Pedro, mas por que a gente foge desse propósito então? Quais são os mecanismos que a gente utiliza para fugir desse propósito? Pessoal, existem 2 mecanismos principais. O primeiro é a repressão que eu falei para vocês. É quando os pais vão colocando crenças limitantes, vão dizendo que isso pode, isso não pode. Obviamente, isso não quer dizer que os pais não possam colocar limites nas crianças de educação. Óbvio que podem e devem. Mas eu estou dizendo de ficar moldando a criança conforme as crenças limitantes deles. Um exemplo é o dinheiro. Pais que têm problemas com dinheiro, principalmente na infância, e colocam na cabeça do filho esse medo da escassez, esse medo de ficar pobre, essa criança vai ter, obviamente, problema com dinheiro no futuro. Porque foi reprimindo, foi criando essas crenças na cabeça dela. Quando uma criança nasce, ela nasce pura, ela nasce confiando, ela nasce amando. Tu dá a mão pra ela, ela pega na tua mão sem saber pra onde tu quer ir. Porque ela simplesmente confia, ela é pura, ela floresce. E ao longo do tempo, o externo vai colocando limites nessa criança e vai fazendo, entre aspas, mal para ela. Então a repressão é o primeiro mecanismo que a gente utiliza para fugir do nosso propósito. E o segundo é a negação. A negação é a gente colocar para baixo do tapete aquilo que nos faz mal. Ou seja, quando a gente sente mal, quando a gente sente essa angústia, essa tristeza, a gente vai colocando para baixo do tapete, a gente finge que a gente não está sentindo, a gente finge que não é nada demais. Porque a gente precisa seguir a vida, não é mesmo? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar a vida, a gente precisa sustentar os filhos, muitas vezes a gente precisa se manter forte, a gente precisa estudar. E muitas vezes a gente acaba botando para baixo do tapete justamente porque a gente precisa fazer tudo isso.
E para botar para baixo do tapete, para esconder, existem alguns amortecedores que servem como anestesia. Aquilo que nos serve como anestesia, aquilo que nos faz dar aquela migalha de prazer, aquela migalha de alegria, aquela migalha de coisa boa que a gente sente, que a gente vai utilizando isso ao longo do dia para não suportar esse sofrimento que tanto nos enche o saco. Aquele sofrimento que está todo dia ali de vazio, a gente se pergunta, cara, por que eu estou sentindo isso se está tudo bem? Se minha família está bem? Se minhas condições financeiras estão boas, se eu tenho grandes amigos, pessoas especiais do meu lado, por que eu estou me sentindo mal? E para poder suportar toda essa dor que isso causa, a gente utiliza 3 amortecedores principais. A comida, isso é especial, porque eu falo para vocês que aqui em casa já é sabido que eu utilizo muito esse amortecedor. E quando eu tô num dia que eu tô comendo muito, que eu assalto a geladeira muitas vezes, várias vezes durante o dia, minha mãe olha para mim, tu tá ansioso hoje, né, Pedro? E eu falo, sim, mãe, eu tô. Então é um amortecedor que para mim é clássico. Essa questão de em dias ruins meus eu como o dobro. Outro amortecedor é o sexo. O vício em sedução, o vício em ir para festas e ficar com pessoas, ficar com homens, ficar com mulheres, tanto faz. O vício em sexo, em pornografia, esse é outro amortecedor que as pessoas utilizam para esconder essa angústia interior. E o terceiro e o último é o poder, é a fama, é o dinheiro, é o ter subordinados, é o ter reconhecimento. E as pessoas sentem migalhas de prazer quando elas estão cheias de outras pessoas bajulando elas. Mas quando elas vão dormir, cara, aí é tu com a tua própria consciência, tu com a tua própria dor. E aí não há amortecedor que vai te aliviar esse sofrimento. Então chega um momento que esses amortecedores eles não adiantam mais, como uma droga. O vício em alguma coisa, como o vício em amortecedores, é como o vício em droga. Chega um momento que isso não adianta mais. E esse é o momento que isso explode, que isso vira uma crise. E infelizmente, como eu falo Prembaba, as pessoas acordam para o autoconhecimento. Acordam para olhar para dentro de si mesmo quando a crise explode. Infelizmente é assim. Quando surge uma doença, quando as pessoas quebram financeiramente, quando alguém próximo morre, as pessoas tendem a olhar mais para si e encontrar soluções dentro de si. Infelizmente é só nesses momentos. E a crise, como todo mundo sabe, a crise é só a ponta do iceberg. A crise só explode quando alguma coisa está errada há muito tempo e a gente não olhou para dentro. É como uma doença. Muitas vezes a gente tem uma doença terminal porque essa doença já existe há muito tempo e a gente não olhou para ela. A gente não sabia que ela existia. E a crise é a mesma coisa. Esses sentimentos ruins são a mesma coisa. Eles vão gerar uma depressão muito forte, uma crise de pânico, quando eles são guardados há muito tempo. E a gente não teve essa capacidade ou essa vontade de olhar para dentro e percebê-los. Mas, para fugir dessa questão do sofrimento, para a gente não precisar de todo esse sofrimento para acordar para o autoconhecimento, para acordar para o nosso propósito da alma, existe uma pergunta sensacional que o Prembaba faz. Se eu não precisasse ganhar dinheiro e nem agradar ninguém, o que eu estaria fazendo e onde eu estaria agora? Repetindo. Se eu não precisasse ganhar dinheiro e nem agradar ninguém, o que eu estaria fazendo e onde eu estaria agora? Ou seja, se tu não precisasse pagar conta, se tu não tivesse filho para criar, filho para pagar a conta, né, criar, se tu não tivesse que agradar as pessoas, se tu não fosse tão dependente da opinião dos outros sobre ti, o que tu estaria fazendo agora? O que te dá alegria? O que te dá prazer em fazer? Qual é a tua maior motivação? O que tu acorda com vontade de fazer? Onde tu estaria agora? Essa é uma boa pergunta que inicia esse trajeto de volta para o propósito, o caminho de volta para o propósito. E o terceiro e único mecanismo de caminho de volta é o amor. E o Prembaba fala que o propósito é o amor. A gente encontra nosso verdadeiro propósito quando a gente é capaz de amar sem restrições, incondicionalmente. Quanto mais condicional for o nosso amor, mais longe a gente está desse propósito, desse crescimento. Se eu preciso amar, se eu amo uma pessoa somente quando ela faz o que eu gosto, é um amor condicional. Isso não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é quando a gente ama aquelas pessoas, mesmo ela tendo todos os defeitos do mundo, é um amor incondicional. A gente ama apesar de tudo aquela pessoa. Então o amor é o terceiro caminho. Como eu falei pra vocês, pessoal, esse é um livro sensacional, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu tenho certeza que esse conteúdo ajudou muito vocês. E se ajudou, curta, compartilhe, mande pros seus amigos, pra sua família, pras pessoas que vocês acham que vai fazer diferença. E todo mundo precisa e merece achar o seu propósito interno e acabar com toda essa angústia de tristeza, de sentimento de vazio, de muitas vezes depressão, de raiva. Vamos acabar com isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado pela companhia de todos. Valeu!